Meu nome é Cristiane, eu tenho 56 anos, eu moro há 30 anos aqui em Pouso Alegre e eu sou dentista, sou especialista em odontopediatria e atendimento a pacientes especiais. Eu não estava aqui no Brasil, eu estava viajando e aquelas imagens me impressionaram muito das cidades vazias, né? E logo em seguida a gente já voltou e a gente fui acompanhando, até porque como profissional de saúde eu tinha que entender, né? Como que era a virulência, os cuidados que tinham que ser tomados e quais seriam as medidas. Eu fui acompanhando os boletins da OMS e vendo o que estava acontecendo mais ali na Europa, né? Que foi chegando para a Espanha, enfim, França, Itália. Me assustou bastante, né? Porque pelo fato da gente não saber qual é desse vírus, no sentido de qual é a repercussão dele no corpo. Eu, pela primeira vez na minha vida, fiquei 20 dias sem trabalhar, eu suspendi tudo, até o meu conselho, que é o Conselho Federal de Odontologia, ele pediu para que só fizesse os atendimentos de urgência, até se estabelecer um protocolo de ação, né, do que a gente ia fazer, como a gente ia receber os pacientes, né. Os detalhes foram necessários ser incluídos, né, principalmente na questão da recepção do paciente na triagem, na conversa, e durante o atendimento alguns pontos que a gente teve que ajustar, né. E ainda bem que a gente tem uma mídia social, né, aí, para poder acessar, né? Porque antigamente a gente não tinha isso, né? Para chegar uns artigos, chegar a informação, levava meses por causa de revistas, assim, e agora não, é muito mais rápido, né? E a maioria dos meus pacientes, 80%, são crianças e adolescentes. Alguns adultos vão ficando, quer dizer, algumas crianças vão crescendo, vão ficando, nem todas, né? Mas eu tenho alguns adultos que eu atendo, porque são pacientes especiais e que já estão comigo há muitos anos, há 10, 15 anos. Eu faço atendimento deles, continuo atendendo. As crianças, elas estão extremamente agitadas, né? Foi quebrada toda a rotina delas, da escola, do convívio com os amigos, com os professores, com essa dependência. Então, assim, eu percebo que muitas delas estão chegando bem agitadas, né? Agora nem tanto, agora parece que já se adaptou a essa nova realidade, né? Mas os meus pacientes especiais, aqueles que têm principalmente uma questão cognitiva implicada, ou até os pacientes autistas, eles estão chegando assim bem mais arredios, por conta, eu acho, dessa movimentação toda de estar em casa, né? De quebrar a rotina da vidinha deles. Nos primeiros dias, uma insegurança, sim. Porque eu acho assim, eu vou comparar assim, tipo um caminhão, né? Uma Scania, que de repente dá uma freada assim brusca, porque a gente vê num ritmo de trabalho, de ações, de repente dá aquela freada, fecha tudo, para tudo, você não sabe que rumo que vai tomar, né? Então, né, eu assim, uma primeira semana eu acho que eu dei uma pirada nesse sentido, né? Da insegurança. Aí eu falei, não, vamos um dia de cada vez, né? Procurando sempre as informações, o que a gente tem, que eu acho que é grande, assim, uma vantagem muito grande hoje que a gente tem da internet, né? Ela é uma ferramenta muito boa, né? E aí você rapidamente se intera, conversa com um, com o outro, troca ideias, vê o que está acontecendo. Acho que são o que mais foi positivo nessa coisa. E né, você tem que se conectar. Se você ficar sozinha, aí você pira, né? Então você tem que ir conversando com as pessoas, ter sua rede de amigos, de colegas de profissão, né? Para poder caminhar. Mas acho que uma pessoa que já é mais sozinha, acho que é mais difícil. Assim, nos 2 primeiros dias foi até bom. Eu falei, opa, nossa, tô em casa. Aí depois, isso não é pra mim não. Nossa Senhora.
Eu não sei como as pessoas ficam em casa sem fazer nada. A primeira coisa que vem, né? Eu que sou mãe, sou vó, são os filhos, né? E cuidado com os mais velhos, com mãe, sogra, né? Filhos, eu digo filho, neta, né? A gente, no primeiro momento. Mas a gente também, eu pensava muito nos meus pacientes. Então, por exemplo, naqueles 20 dias que a gente fechou o consultório, eu atendia, porque eu tive emergência. Como é que eu ia deixar o outro sem acudir, o outro com dor? Como é que eu ia deixar uma criança autista com dor? Não podia. Então eu me organizei para poder fazer o mínimo para aquele ser humano, né? Então, no primeiro momento a gente, né, tá embaixo da água, mas você tem que pensar no coletivo, né? No bem para todo mundo, né? Na ação que vai impactar a comunidade. Tudo isso deveria estar sendo cumprido ainda hoje, né? Eu acho que tem que se fazer. O distanciamento social, o uso de máscara, o cuidado com a higiene de tudo, das mãos, enfim, né? E não o que está hoje, que a gente vê que quem está procurando seguir, né, uma rotina de prevenção, de cuidado, é a minoria, né? Porque a maioria realmente parece que não tem Covid, não existe Covid. Sim, eu acompanhei bem de perto, né? Porque primeiro a gente tem uma preocupação muito grande com a saúde da gente mesmo, né? E outra porque também eu sou profissional de saúde, então isso afeta e afetou, né? Obviamente, a prática diária, a maneira como que a gente ia atender os pacientes, a gente suspendeu por um tempo o atendimento, né? Até conseguir entender melhor o que precisava fazer, como lidar, para continuar o atendimento. Mesmo assim, tudo mudou de uma forma bastante definitiva, né? E eu acho que definitiva mesmo do tipo, mesmo depois que, digamos assim, a crise, né, do Covid passar, não volta mais como era antes, né? O paradigma de saúde, de cuidado mudou. Eu tenho uma filha que mora em Portugal, né, que no começo da pandemia, né, estava bem perto ali, vamos dizer, do epicentro, tudo muito novo, pouca informação, mas felizmente ela também assim, se cuidou muito. Portugal foi um país que teve muito cuidado com relação ao Covid e ela também até hoje, nunca pegou, contraiu o Covid. E tem uma outra também, que mora em Belo Horizonte, né, e que também foi uma cidade que foi bastante rápida nas suas ações, assim, acho que a ação do prefeito foi legal, então, e ela também é bastante preocupada, tem uma filhinha também, então tá todo mundo bem. E a gente fica afetado, né, pela situação em si, né, porque é uma situação primeiro de medo, né, você se sente, você tem medo inclusive de contrair a doença, de morrer. Eu já tenho uma certa idade, eu tenho, vou chamar de comorbidade, né, porque eu sou hipertenso, mesmo controlado, então a gente acaba sentindo uma solidão mesmo, né? Pela situação em si, por causa do isolamento, né? Aí depois, com o tempo, você vai aprendendo a conviver, mas eu acho que ainda estou sentindo os efeitos aí desse isolamento também, né? A gente não tá, a vida não voltou ao normal, a gente não consegue, não com consciência, fazer as coisas que a gente fazia, poder sair, encontrar amigos, se divertir, isso afeta muito a vida da gente. Sou professor de História. Eu trabalho com fundamental, né? Sexto e nono ano. Então, quando voltou, quer dizer, quando começou a pandemia, né? Eu tava voltando de greve. Então, assim, tipo, eu comecei o ano e entrei de greve, né? A gente tá aqui no estado de Minas Gerais, onde a gente não recebe o piso salarial. E a gente lutando para que a gente conseguisse o piso, né, da categoria. Aí, como eu falei, tipo, a gente foi para Belo Horizonte. Quando eu voltei de Belo Horizonte, já tava todo mundo falando desse coronavírus, né? E aí falou que a escola já não ia voltar. Então, eu gosto muito de convívio. Quem gosta de escola sabe que
aquela bagunça, né? Aquela euforia e tal, e eu gosto do clima de escola. E além de eu sair do trampo, né? No, tipo, ter que trabalhar tudo em casa, mudar totalmente o meu ambiente de trabalho, eu também fiquei distante das crianças, assim, né? Do ambiente da escola, daquela alegria, daquele entusiasmo, né? Que tem dentro da escola, que tem dentro da sala de aula. E é muito diferente você dar aula virtual, não tem graça, sabe? Falar a verdade que tem graça, não tem. Tipo, até porque às vezes os recursos que a gente tem não dá nem pra ver se os alunos estão lá mesmo com a carinha lá, fecha a câmera, fecha o microfone e não tem nenhum tipo de interação. Então, eu que trabalho com fundamental, assim, eu dependo muito dessa socialização, né? Do ambiente de sala de aula. O aprendizado se gera é muito dependente dos alunos, assim, eu não consegui mensurar se é uma aprendizagem não. Para as crianças também não é fácil, porque a escola para as crianças, ela é o lugar onde que estão os amigos, onde que eles estão longe do olhar dos pais também, entendeu? E eles se transformam, brincam, gritam, tem conflito, então eu acho que é mais sofrível para as crianças, né, do que para mim, assim. E a dinâmica de sala de aula é totalmente diferente. Eu consigo ficar 4 horas sentado, dirigindo, numa viagem. É muito difícil você pôr uma criança 4 horas sentada ali, assim, o tempo todo, para fazer aula online, assim. Eu tenho alunos até com necessidades especiais, né? Tem aluna, agora esse ano não, mas tá no terceiro, ela no começo do ano ela tava comigo. Que ela é surda e tem um outro aluno que tem autismo, então tem alguns alunos que têm dificuldades intelectuais e cognitivas, né? Então, aqui em Minas o governo ele tomou uma atitude totalmente vertical, né? Não teve diálogo com a categoria dos professores, com o sindicato, e implantou o PET, né, que é o Plano de Estudo do Tutorado. Então, criou-se uma ferramenta através do eles têm Conexão Escola, e a nossa escola adotou o Google Sala de Aula. Então, houve até no início assim, uma divergência de ferramentas. Mas o governo não deu treinamento algum, não disponibilizou internet para os alunos. Eu dou aula numa comunidade que é pobre, então assim, eles acham que porque o aluno tem celular, ele vai conseguir fazer as atividades no celular, sabe? Que é diferente de você sentar na frente de um computador. Então não pensou nessa acessibilidade, não se pensou em nada também. Eu acho que, claro, ninguém pensou na pandemia, mas eu acho que as autoridades, o governo tem que ser o comandante no meio do naufrágio, entendeu? Agora tem dia que eu tenho que ficar 8 horas na frente do computador, sabe? Preparando aula, corrigindo, arrumando material. Mas a gente, professor, já tem esse trabalho em casa. Que é que muita gente não botava fé, né? Agora acho que as famílias começaram a ver isso, né? Que o professor tem muito trabalho em casa. Muita ansiedade. Assim, pelo fato de não poder ficar em casa, né? Pelo fato de ter que ficar em casa muito tempo confinado, né? Isso aí já faz a gente já ficar meio estressado. E eu tava namorando também. E aí meu namoro terminou bem nesse período, assim. Foi mais um motivo, assim, também pra mim ficar bastante afetado. Porque era uma das poucas pessoas que eu tinha convívio social, né? E aí cortei meio que um vínculo, assim. Foi meio foda. E isso também gerou muita ansiedade. Foi um fator que mexeu muito com o meu emocional também. Mas por conta da pandemia, a maior ansiedade é assim, pelos meus pais, né? São tipo assim, meu pai tem 59 anos, minha mãe tem 60 anos, minha mãe tem pressão alta e tal. Então,
é uma ansiedade meio com um pouco de pânico, assim, né? Não poder contaminar ninguém, né? Essa que é a ideia, né? Tentar não contaminar ninguém, né? Então isso gera uma ansiedade. Me senti bastante sozinho, né? Principalmente no começo assim, da pandemia, né? Porque minha família levou muito a sério, né? O negócio de isolamento. Como eu disse, minha mãe tem problema de saúde, né? E aí a gente tomou o máximo de cuidado. Então eu fiquei, sei lá, uns 3, 4 meses assim, sem ter contato com poucas pessoas, assim. E aí agora, né, que a gente tá sabendo um pouco lidar com isso, aí o pessoal vai em casa, aí usa máscara, aí vai numa festa, não fica numa aglomeração, mas já tá rolando um churrasquinho na família e tal. Então vai mudando, né, um pouco. Mas no começo eu senti muito sozinho, assim. Tipo, é mó ruim, tudo virtual, assim. Parece que não supre essa necessidade. Sei pelo fato de eu ser sul-americano mesmo, gostar desse lance de ser, de abraçar, de pegar na mão, assim, estar na rua, então foi ruim demais. Tá sendo ruim ainda, porque não voltou tudo ao normal, né? Não tá normal como era, não tá.